na rede. Eu vou chamar logo os nossos debatedores, enfim, vocês têm uma noção, acho que já de manhã já viu mais ou menos como funciona. A gente primeiro vai ter uma apresentação dos nossos 3 debatedores, e depois a gente vai abrir para perguntas, vai ter um e-mail que vai aparecer em algum canto, onde vocês vão poder fazer as perguntas, enfim, aí vocês mandam, eu vou receber aqui no tablet. Como sempre, não dá para fazer a pergunta do mundo, às vezes o tempo é curto, mas a gente vai tentar, enfim, abordar o máximo de temas possíveis, tá bom? Vamos chamar aqui... Vou chamar todo mundo primeiro junto, aí depois eu apresento. Cristina Tardáguila, por favor. Luiz Renato Olivalves. E Alan Gripe. A Cristina é jornalista, ela trabalhou na Folha, no Globo e na revista Piauí. E ela, em 2015, ela fundou a Agência Lupa, que é a primeira agência de notícias do Brasil a trabalhar com fact-checking. Enfim, a Cristina vai falar muito sobre isso, vai explicar muito melhor do que eu. O Luiz Renato, ele é diretor de parcerias de mídia do Facebook para a América Latina. Isso quer dizer o seguinte, ele é responsável por todo o desenvolvimento de parcerias com grupos de mídia e figuras públicas na região. Eu acho que também ele tem bastante a acrescentar nesse tema, porque o Facebook é bastante atacado, eventualmente, sobre isso, e tem reagido, enfim, dado respostas. E o Alan Gripe foi repórter do Globo e da Folha, foi editor no Globo e na Folha. Hoje ele é editor executivo de integração, ele tem no currículo Prêmio Rei da Espanha, 2 prêmios ESSO, Prêmio Embratel, enfim, é meu chefe, então tratem ele bem. Vamos lá. Vamos começar com a apresentação de cada um? Cristina. Bom dia, muito obrigada ao Globo, à FEComércio, o SESC e os demais organizadores do evento. Eu trouxe uma apresentação, eu precisava daquele negocinho para passar. Espero que funcione, gente. Bom, eu queria a gente começar a levar vocês assim, para o cenário do que é o assunto do dia, da manhã, que é fake news. E eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui se lembra da Fabiane de Jesus? Essa moça. A Fabiane de Jesus, em 2014, ela estava na casa dela, quando, de repente, uma página de Facebook postou a informação de que uma mulher, a da caricatura, do desenho falado ao lado, estava na Redondeza, em Guarulhos, em Guarujá, em São Paulo, sequestrando crianças. E o que os vizinhos da Fabiane de Jesus fizeram? Foram à casa dela, tiraram ela de casa, arrastaram ela pelas ruas, pontapé, chute, todos os tipos de violência que vocês podem imaginar, acreditando que a Fabiane de Jesus era a mulher do retrato falado. Naquele dia, a Fabiane de Jesus morreu, ela teve traumatismo craniano, e ela foi uma das primeiras vítimas reais de notícias falsas aqui no Brasil. Mas aí não para, né? A coisa continua. Eu falei um episódio de 2014, agora eu trago um episódio de 2017. Recentemente, em Araruama, um casal estava dentro de um carro branco, passeando pela cidade, fazendo, enfim, o que tinha que fazer pela região. E aí, uma multidão, como vocês podem bem ver, parou o carro e começou a apedrejar, tiraram os caras de dentro do carro, começaram a maltratá-los. Por quê? Porque no WhatsApp da região tinha informação de que um casal com um carro branco, circulando por Araruama, estava simplesmente sequestrando crianças. Por muito pouco, esse casal não teve o mesmo fim que a Fabiane de Jesus. E por muito pouco ainda, nós aqui não vivemos o mesmo episódio todos os dias. Mas vocês vão falar assim, mas isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Que não sabe ler notícia e tal. E aí eu levo vocês para o dia 14 de julho do ano passado, na França, em Nice. Quando aconteceu um atentado horroroso, um caminhão atropelou milhares de pessoas, milhares não, dezenas de pessoas lá naquela cidade. E as pessoas começaram a tentar descobrir quem era o grupo terrorista responsável por aquilo. E aí pintou na internet essa primeira foto. Essa foto é um professor canadense que jamais esteve na França, jamais esteve em Nice, que postou nas redes sociais próprias, todo alegre, a foto dele na frente do espelho com o iPad que ele comprou, né? E aí, o que aconteceu? A foto dele foi roubada,
colocaram nele um colete de bomba, né, e o que era o iPad virou o Corão, e de repente ele ganhou um detonador de bombas e ele virou o homem responsável pelo atentado terrorista de Nice. O cara é no Canadá, jamais tinha ido a Nice. Por pouco, muito pouco, não tivemos um terceiro caso de vítima de notícias falsas. Eu trago isso assim para ambientar, assim, para termos a certeza absoluta, desde esse primeiro minuto de conversa, de que notícia falsa pode afetar qualquer um, qualquer hora, porque todos nós estamos postando informações nas redes sociais, estamos disponíveis para contato nelas. Então, assim, o risco é grande e é algo que precisamos combater, não é isso? Aí vem essa frase que, putz, já caiu em desuso, né? A mentira tem perna curta. Não, né, gente? Assim, é uma piada. Se você parar para pensar, a mentira ela tem um poder de espalhar nas redes sociais com uma força inegável. E, assim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estudar um pouco isso. E aí eu faço uma proposta aqui, eu falo rapidamente sobre isso, uma parte um pouco teórica da comunicação, que é quando você, enfim, na teoria da comunicação você tem o emissor, o receptor, né, o canal onde passa a mensagem, o contexto e o código, para que efetivamente a comunicação aconteça. E o que vem acontecendo ultimamente? Um encurtamento, né, uma facilitação do canal. O canal é cada vez menor. E aí eu trago alguns exemplos para vocês. Assim. A ex-presidente Dilma Rousseff, na última vez que eu olhei no Twitter dela, ela falava com 3 milhões de pessoas a qualquer 140 toques, sem que ninguém tenha qualquer interferência nesse processo. Para ir para o outro lado do aspecto político, a gente peguei aleatoriamente o deputado Jair Bolsonaro, que, se não me engano, tem 413 mil seguidores ali, né, na imagem. E ele também se pronuncia e fala o que ele bem entender, sem que nenhum profissional, como eu, jornalista, como o resto da mesa, faça uma interferência, dizendo, olha só, isso aqui não está muito certo, isso aqui está meio errado. Né? Então, assim, até onde a gente... Qual é o grande debate hoje em dia, na minha opinião? É como combater o avanço das fake news e como combater o avanço aquelas que não são fake news, mas são informações de péssima qualidade, que transitam em canais cada vez mais curtos. E aí eu trago para vocês um exemplo de um estudo que foi feito e apresentado em Harvard, nos Estados Unidos, por uma empresa americana chamada Social Flow. O que a Social Flow fez? Ela pegou 2 tweets e analisou o sucesso deles, né, mediu a audiência deles nas redes sociais. No primeiro, havia essa informação, a gente está situando aí um Nova York, pós 11 de setembro, e havia uma manifestação na cidade e, subitamente, se disparou a informação de que o espaço aéreo sobre aquela região onde estava tendo manifestação estava fechado, o que gera um pânico, gera aquele negócio, bom, é maior do que imaginávamos, né? Se está fechado o espaço aéreo, porque tem um negócio acontecendo. E aí, 20 minutos depois, foi corrigida a informação, porque o espaço aéreo não estava fechado coisa nenhuma. E aí a Social Flow faz essa análise. O em verde é o sucesso do tweet que tinha informação sobre o fechamento do espaço aéreo, e em azul, o sucessinho, da correção. E eles fazem uma longa análise, esse não é o único tweet, os únicos par de tweets que eles analisam, e eles concluem o que eles chamam de a lei do tweet falso. Como faz sucesso a informação incorreta. E aí as conclusões que eles tiram, eu trago 2, assim, é bem extenso, recomendo a leitura até. Eles dizem o seguinte, a gente compartilha aquilo em que a gente acredita, ou aquilo que a gente deseja, ou aquilo que dialoga com as nossas verdades, ou aquilo que esperamos que algum dia seja verdade loucamente, e que não necessariamente é verdade agora. E o segundo ponto é bem óbvio, que as correções, como elas estão sendo feitas hoje em dia, não estão dando certo, não estão tendo o mesmo índice de sucesso de leitura, ou seja, precisamos repensar as nossas estratégias de correção de informações. E aí vem esse conceito aí que talvez essa plateia já conheça, já esteja farta de ouvir, mas eu acho que vale pontuar. Em 2016, virou pós-verdade a expressão do dicionário de Oxford. Né? Tem gente que implica, pós-verdade é só a gourmetização da mentira, até em parte concordo. Mas, exatamente esse é o cenário em que a gente vive, independente do nome. A gente vive num cenário em que as pessoas compartilham aquilo de que elas gostam, de que elas acreditam. E aí eu faço aquele convite clássico, né? Qual é a possibilidade de alguém, sei lá, do rock and roll,
curtir nas redes sociais e no Facebook a galera do axé? Né? E qual é a possibilidade de um cara de extrema esquerda estar lendo tudo que a extrema-direita escreve e vice-versa? Né? Muito, muito, muito complicado. E aí surgiu esse... Foi o turning point assim, do mundo do fact-checking. Eu costumo dizer que eu até gosto do Trump, porque agora minha tia sabe o que eu faço. Ela entende. Lá, você checa o que os políticos fazem. Ah, entendi. Bom, aí o Trump aparece nas eleições como candidato e é uma metralhadora de informações contestáveis. Só para vocês terem uma ideia, o Huffington Post, que é um site bem importante nos Estados Unidos, eles colocaram uma equipe de 5 jornalistas profissionais especializados em política para acompanhar 1 hora de falação do Trump em campanha. Gente, 1 hora, 60 minutos, ok? 71 informações, mezzo. Desde falsos retumbantes, que a gente ia até daqui, que não, mesmo não sendo americano, a gente teria se tocado, até aquelas coisas que você fala, preciso de um ajuste aqui, um contexto que ele está esquecendo. 71 é mais de uma desinformação por minuto numa única hora. Vocês imaginem isso do tamanho que é, não é? Aí a gente trouxe o chefe do Luiz. Bom, existe essa briga, né? Todo mundo na plateia, a culpa é do Facebook. Não, a culpa não é do Facebook, a culpa é das pessoas que consomem o Facebook. E aí eu ganhei um ponto com o Facebook, arrasei. O Zuckerberg e o Facebook, você me corrige, Luiz, se eu estiver falando besteira, recentemente anunciou que a ideia mesmo é que os algoritmos, né, os deuses da modernidade, eles juntem pessoas que já se conheçam ou que são amigos, né? Assim, eu, minha familiar, eu e meus amigos que eu conheço na vida real, isso tem uma prioridade em relação aos outros. E por que eu digo que a culpa não é só nossa? Porque a gente está metido na bolha. Também não é um conceito, eu acho, que tão novidoso assim para vocês, mas pensem bem, assim, o que vocês curtem? Vocês curtem aquilo que vocês não gostam? Porque a palavra curtir já está dizendo, tem que ser alguma coisa que você gosta. É um exercício diário para quem quer pensar esse mundo de fact-checking, de fake news, seguir o oposto, estar disposto a ouvir, estar disposto a verificar, seja o seu lado, ou aquilo que você acredita, seja o outro. Né? Para isso, um conceito básico de democracia. E aí segue o meu convite já, o meu call to action imediato façam das suas redes sociais lugares incômodos. Aquele negócio de vou bloquear todo mundo que segue fulano, ou vou bloquear todo mundo que diz não sei o quê. De que serve isso? Estamos nos juntando aos iguais, quando, na verdade, o que a gente precisa é entender as diferenças. E aí tem essas 2 cidades, assim, que eu acho que, você fala, não tem nada a ver, né? Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, e Vélez, que é uma cidade na Macedônia. Elas têm tudo a ver. São polos produtores de fake news, de notícias falsas. Podem acreditar. Tudo igual, né, gente? Assim, Macedônia e Poços de Caldas. É impressionante. A Folha de São Paulo recentemente foi a Poços de Caldas e detectou um grupo de jovens super espertos que sabem usar aquele AdSense, que é o mecanismo de distribuição de publicidade do Google, para criar páginas que não tem necessariamente nada a ver com a crença política deles. Então, eles são capazes de criar páginas à esquerda e à direita, criar títulos, né, bizarros, tipo Marisa Letícia foi vista na Itália. E aí eu, você, nós todos clicamos, porque a gente fala, putz, a mulher não morreu? Né? E aí o que ele faz? Plim, 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 e o caixinha dele enchendo, né, de AdSense. E a mesma coisa aconteceu em Vélez. Farta noticiário nos Estados Unidos, cobrindo as eleições americanas. Vélez, na Macedônia, de novo, eu sempre acho incrível, né, cara? A Macedônia entrou no mapa do fake news. Produzindo notícias fake sobre Hillary e Trump. Então, assim, entenda, o meu ponto aqui é que fake news não tem nada a ver com posição ideológica. Tem a ver com dinheiro entrando no bolso. Tem a ver com pessoas querendo ficar ricas. E aí, a reportagem da Folha é bem interessante, eles fizeram uma pesquisa com pessoas especialistas em publicidade online. E eles calculam que as páginas de Poços de Caldas chegaram a movimentar em um único mês R$150 mil. Eu sou pobre, para mim isso é muito. Então, assim, é chocante. Não vamos acreditar que fake news é para difundir
uma opinião, eu sou contra o Lula, eu sou contra o Temer, eu sou contra a Dilma. Não, eu quero o seu dinheiro. E aí, o que eu trago isso aqui? Uma pesquisa do Instituto Reuters. O Instituto Reuters, para quem não sabe, ele faz um levantamento, um acompanhamento do consumo de notícias na internet. Consumo de notícias no mundo, na verdade. E aí, em 2013, eles perguntaram para as pessoas como é que elas se informam. Né? E isso, acho que dialoga muito com os dados da mesa anterior. 47% dessas pessoas, em 2013, consumiam informação pelas redes sociais. Em 2016, é o dado mais recente, pulou para 72%. Ou seja, a gente está vivendo um cenário em que, e, de novo, o consumo, a existência dos mobiles, a coisa da conectividade do carro, que foi dito anteriormente, só vai elevar isso. Né? Só vai elevar isso. Não existe nenhum dado dizendo que as redes sociais deixarão de ser fontes de informação. E também não existe nenhum dado dizendo que haverá uma diminuição na produção de notícias falsas ou tergiversadas ou de má qualidade. E aí eu aproveito, assim, porque é uma coisa que sempre me perguntam, Cris, você está desde 2013 trabalhando com fact-checking, cara, me dá uma dica. Aí eu trago 5. Né? Gente, assim, juro, parece besteira, mas se vocês verem, é muito difícil aplicar isso no dia a dia, tá? Aquela tia, aquela avó, elas não fazem isso é muito simples. Uma informação sem fonte é uma não informação, ok? Se eu for dar para vocês e falar agora mesmo que, deixa eu pensar, sei lá, o Rio de Janeiro tem 24 armas apreendidas por dia, se eu não disser de onde vem esse dado, você tem que duvidar. Você tem que duvidar. É obrigação sua como cidadão duvidar. Números relativos, quer ver? Você fala assim, nossa, não sei o que, cresceu 100%, aí foi de 1 para 2. 0 relevância, certo? Dados em mutação, muito difícil, gente, assim, você tratar de dados como segurança e saúde. Isso os políticos adoram e eles odeiam quando eu pego eles falando besteira sobre isso. Dados, você falar de saúde e transporte, e segurança, desculpa, é difícil, porque são dados que estão, infelizmente, em constante atualização, minuto a minuto. E mais, as metodologias para computar esses dados são diferentes de um estado para o outro. Então, esse negócio assim, Rio de Janeiro é mais violento que São Paulo. Opa, desculpa, vamos duvidar? Assim, o meu convite é para dúvida. O A causa B. Na boa, qual é a coisa na nossa vida que é assim? Não existe assim, todo pobre rouba. Essa coisa que, né? Não tem isso, não existe a possibilidade de ser tão... Essas comparações ser tão pequenas, tão imbecis, né? Porque não existe isso em absolutamente nenhum contexto da nossa vida. Por que vai existir nas redes sociais, no mundo da fake news, no pós-verdade? E, por fim, uma coisa que eu amo, porque os políticos chafurdam nessas frases, né? Não sei o que é maior do mundo. É o menor do mundo, é o pior do mundo. Qual é a chance real do fulano ter feito um levantamento mundial sobre o assunto que ele está apresentando? Piada, né? Tem que rir. Só que a gente está cansado de escutar isso. E aí eu trago assim, a paixão da minha vida, que foi Preto no Branco, que foi quando eu cheguei no fact-checking. Né? Em 2013, eu era repórter do Globo, e aí fui a Medellín, na Colômbia, e conheci o Chequeado, que é o site argentino de que faz fact-checking, e naquela época, a Argentina, ou você era... Exatamente, Brasil agora. Ou você era anti-kirchnerista, ou você era kirchnerista, você não podia ser coluna do meio e meter o pau para um lado e para o outro, ou dizer que um lado tinha verdade e o outro lado não tinha verdade. Voltei desse evento na Colômbia e enchi o saco da gestão do Globo, do Ascânio, na época a editora de política era a Fernanda Escócia, e a gente fundou o Preto no Branco. Preto no Branco, quem é do Rio de Janeiro talvez tenha lido no Globo, ele começou como um pequeno blog, foi para as páginas, virou uma coluna, e a gente, sem uma equipe fixa, conseguiu checar 374 frases ditas na eleição de 14, ou seja, cobrimos todos os candidatos presidenciais e os 2 primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto de 6 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Maranhão, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. E aí, a gente fez esse levantamento, ao final da campanha, que 48% das frases que a gente analisou tinham algum grau de desinformação. Aí eu faço aquele convite, assim, será que... Se a gente tivesse uma forma mais efetiva, maior, de combate a essa porcaria de informação, o resultado teria sido o mesmo? O resultado eleitoral teria sido o mesmo? Será que o engajamento dos eleitores teria sido outro, se a informação que eles recebem fosse de qualidade? E aí nasceu a Lupa. Eu saí do Globo em 2015
E fundei, como o André bem disse, a agência Fact-Checking, a Lupa. A Lupa, ela é uma agência de notícias, trabalha no molde da France Press, da Reuters. A gente produz uma notícia e, quando a gente tem um furão, a gente vende. É um desespero do repórter. E hoje a gente atende alguns clientes de forma fixa e outros de forma esporádica, checando tudo que é possível checar. Só que nesse Brasil, que está derretendo, estamos presos na política, bem presos na política. E o que é o desafio assim, da Lupa, né? Que é a dúvida constante. Não dá para acreditar mais. Não dá mais para acreditar nem na sua mãe. Né? Quer ver, o meu marido fala assim, Cris, vamos sair, vamos jantar, vai todo mundo jantar com a gente. Eu falo, porra, todo mundo não cabe. Porque tem esses exageros, cara, que você fala, pelo amor de Deus. A gente está farto, nosso ouvido tem que estar treinado para esse tipo de... Eles odeiam, minha família me odeia já. Minha mãe fala, você está insuportável. Fica duvidando de tudo, mas é isso. E aí eu quero voltar ao chequeado para lembrar isso, e queria, para fechar em breve, eu acho que meu pino está acabando, eu trago essas 4 imagens que vêm de um vídeo chequeado, que é muito impactante. Foi o que me levou, de verdade, a acreditar que combate à notícia falsa é indispensável. Quer ver? A gente se une para ver. Eu botei os argentinos, que isso é dele, tá, gente? Não é porque eu sou argentina, não. Eu botei os argentinos porque o vídeo é deles, porque eles dizem assim, por que é que a gente se une? E se une pra caramba para ver futebol. Se une pra caramba para ir para ver show de rock. Se une para rezar, qualquer reza, não necessariamente a católica. A gente se une para participar de palestras como essa hoje, os TEDs, etc. Mas a gente não se une para botar à prova o que é dito por político, o que é dito por página de fake news. Não. Hoje, no Brasil, existem 3 plataformas de fact-checking trabalhando exclusivamente nisso. Se você somar todos os profissionais, não chega a 50. Então, assim, gente, é trabalho aberto. Nem que eu trabalhasse 25 horas por dia, 220... Não dá. Não tem condição. É muita coisa. Por que é importante essa coisa da gente se unir? Né? Eu acho muito bacana que quem quiser sair checador, qualquer um pode fazer. Aquelas 5 etapas ali que eu ensinei é praticamente aplicável para qualquer um. Porque, óbvio, né? Informação de qualidade é poder. Mais um chavão que eu preciso repetir. E aí fica o meu convite para a gente formar um exército de checadores, porque faz falta. A gente tem 2018 chegando, a gente não sabe quem vai ser o presidente amanhã, a gente tem uma Câmara e um Senado que também estão derretendo, a gente tem um Supremo e um TSE. Enfim, para onde você olhar, se você tem informação que precisa ser checada. E aí eu queria aproveitar para fechar de vez, contar alguns episódios assim da Lupa, para vocês entenderem como é que é o nosso dia a dia. Um dos principais cases da Lupa foi a checagem que a gente fez no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente sabia que haveria a votação, a sessão de votação, tanto na Câmara como no Senado. E aí a gente falou, bom, mas o que faz? Né? O que a gente, o checador, vai checar o quê? E a gente voltou lá no YouTube e assistimos a sessão do Collor. E aí aquela coisa, né? Sim, não, para minha filha, pelo meu pai, sim, não. Eu não tenho que checar. E aí é que é o desafio, você tem que quebrar a cabeça, porque fazer checagem é trabalho de formiguinha, não tem computador que resolve isso. A gente pegou todos os 513 deputados e 81 senadores, fez a maior planilha de Excel que eu já vi na minha vida, com o partido, o estado em que ele representa, a conta de tweet do cara, e a gente fez uma parceria com a Transparência Brasil, que infelizmente está fechada porque ninguém botou um centavo lá, e eles mantêm uma base de dados sobre as ocorrências judiciais dos nossos representantes políticos. E a gente fez essa base de dados, e aí era uma coisa muito bacana, porque era assim, fulano, deputado X, pegava o microfone e falava, sim, sim, sim! Né? E a gente, no Twitter, você tem tantas ocorrências judiciais, prezada deputada. O outro, né, mãos para cima, pela Dilma, pelo não sei o que lá. Pô, não, você tem tantas. E você vê que dos 513 deputados e 81 senadores juntos, eles têm quase 2.000 ocorrências judiciais. E a gente fez um tuitaço disso. E, para vocês terem noção do que eu acho, né, eu acho que a checagem ela tem que brigar no campo onde o fake news está acontecendo, que é nas redes sociais, que é na internet. Não adianta brigar com fake news onde não tem fake news, certo? E a gente fez esse tuitaço lá, e a nossa, sei lá, a nossa base
de seguidores, aumentou, sei lá, em 30 mil em 2 horas, e os tweets foram compartilhados 5 milhões de vezes. São os números que revelam e comprovam os dados que eu já trazia do Globo, que fact-checking é algo que as pessoas consomem, é algo que as pessoas precisam, e é algo que a gente precisa desenvolver até, pelo menos, 2018. Obrigada, gente. Obrigado, Cristina. Renato, você. Nossa, bom dia, obrigado. Prazer estar aqui batendo um papo com vocês sobre um tema tão polêmico, mas ao mesmo tempo interessante, conversar abertamente sobre o que o Facebook vem fazendo em relação à indústria de notícias e buscando sempre que o jornalismo de qualidade encontre a sua audiência e que siga crescendo, como ele sempre fez no país, em momentos cada vez mais importantes, como os que a gente passa todos os anos. Então, trouxe alguns dados que mostram por que isso se tornou importante na nossa plataforma e o que a gente está fazendo a respeito desse tema. Então, o primeiro passo se você olhar o ecossistema de comunicação, pelo menos que está dentro do nosso grupo, você vê que não só esse volume é muito grande, como também o estilo de comunicação das pessoas mudou. Tem que dar uma olhada aí, hein, se isso aí é falso ou não, hein? Então, assim, esse ecossistema mudou muito, o volume cresceu. E a gente vê, assim, plataformas, né, como a do Facebook, que é um caráter essencialmente de conversação, de engajamento, de interação, chegando na ordem aí de perto de 2 bilhões de pessoas por mês ativas, né, quer dizer, usando todos os meses. A gente vê o Instagram já também num volume de 700 milhões, acompanhando, né, de uma forma muito visual, muito gráfica, acompanhando, de certa forma, os bastidores de tudo que está se acontecendo, compartilhando em tempo real. E os sistemas de mensagens instantâneas que impactaram muito a forma e o volume de como a gente conversa. Então, desde mensagens mais curtas, rápidas e ampliando o leque de você se comunicar de forma rápida com um grupo grande, ao mesmo tempo substituindo palavras por ícones, por emojis e dificultando cada vez mais, né, o nosso entendimento de como as gerações vão se comunicando ao longo da sua evolução. Mas o fato aumentou muito a possibilidade de trocar informação, a gama e o impacto que você pode ter quando você decide enviar uma mensagem ou compartilhar algo que você gosta, que você achou interessante. Então, assim, é realmente uma curva muito exponencial, né? Então, no Brasil, é um volume considerado, né, dos 2 bilhões que a gente está vendo, quase 2 bilhões. No Brasil, a gente já tem oficialmente 114 milhões, mas esse número segue crescendo. O Brasil é um país muito ávido por conectividade, por sociabilidade, por interação. Então, esse número, para a gente, felizmente, vem crescendo. O ponto importante é que dos 114 milhões, 110 milhões acessam exclusivamente pelo celular, então a tela pequena, em mobilidade, com pouco tempo. Então, isso também afeta a forma de se interagir. E o interessante é que 92% da população online já está no Facebook. Então, assim, ele virou um ecossistema por si só de grande relevância. E isso faz todo sentido para o tema que a gente vai falar aqui na continuidade. O que essas pessoas falam, né? Então, quando a gente olha no mundo, as pessoas engajam em conversas de temas que mais lhe interessam. E em 2016, a gente fez uma lista dos assuntos mais comentados na plataforma. E foram esses. Ele varia desde temas políticos a momentos esportivos, a uma parte mais de diversão, né? Você vê um Pokémon GO super forte, mas você vê, né, os Jogos Olímpicos, Londres, Super Bowl, você vê até, né, momentos tristes de morte de pessoas famosas ou de ídolos, mas sempre momentos que interessam as pessoas e que incentivam essas pessoas a engajarem em conversa, né? Brasil tem uma presença, assim, a América Latina tem uma presença muito forte em quase todos. Se você olhar no Rio 2016, que foi o 6º assunto mais comentado em 2016, dos 5 países que mais engajaram na conversa
mundialmente, 4 são da América Latina, né? Sendo que o Brasil, por ter sediado a Olimpíada, obviamente estava liderando esse ranking. Quando a gente olha para o Brasil, exclusivamente no nosso território, os temas têm bastante overlap, mas tem a tropicalização. Então você vê um assunto como o impeachment, você vê o acidente da Chapecoense, você vê Lava Jato, você vê a Zika, mas são temas onde as pessoas decidem entrar na conversa. Ponto importante, o volume é muito grande, a gente não está falando de conversa, né, de amigos. Uma referência, o Carnaval gerou mais de 1 bilhão de interações apenas nos 7 dias referente ao Carnaval, entre Facebook e Instagram. Então, assim, é um volume de conversa bem relevante. Temas esses que, pela felicidade, são grande parte contribuídos pela geração de conteúdo profissional. Então, assim, a gente tem um poder, a gente, que eu digo, essa sala, a gente, os veículos, tem a chance de liderar essa conversa, de entrar cada vez mais a fundo, estimulando a profundidade do conteúdo. Né? E aqui é o número que a Cris mostrou, esse é o estudo da Reuters completo. Então, né, Brasil está entre os top 3 países que mais utilizam a rede social como uma primeira fonte de encontro com uma notícia, né? Não necessariamente o Facebook é onde você vê, né? Na verdade é onde você se conecta, você encontra, é onde você vai ver o post do Globo, onde você vai encontrar sua fonte de notícias preferida, do tema que mais te interessa, que a gente foi te apresentando. Mas a verdade é que mais de 70% hoje já encontra a sua notícia numa rede social. Não é só o Facebook, isso aqui é a rede social toda, o Facebook tem a grande parte disso. Então, assim, esse tema de news ficou, não só ficou, ele já vinha sendo um tema muito importante para a empresa, mas a gente decidiu agrupar tudo isso numa iniciativa que se chama Facebook Journalism Project, que acho que é a forma mais clara e a demonstração mais honesta do Facebook de querer se aproximar dessa indústria, entender melhor quais são os pontos importantes para todos os elementos da cadeia, a fim de criar ferramentas, serviços e produtos que permitam o crescimento e o sucesso da distribuição de notícias, de conteúdo dentro da plataforma. Né? Ele passa principalmente por 3 pilares, e depois a gente se aprofunda no tema aqui. Mas, primeiro, desenvolvimento de produtos de forma colaborativa, que nada mais é sentando com os principais players da cadeia, né, com os grandes publishers, entendendo o que faz sentido. Né, em cada região varia muito. Né, no Brasil, às vezes, o interesse está mais voltado para um certo tipo de apoio para o seu, vamos dizer, para mais a parte de monetização. Em outros lugares é mais o controle de notícias falsas, outro é poder compartilhar vídeo de uma forma mais simples e mais fácil, legenda, closed caption, quer dizer, cada mercado tem uma necessidade específica e a gente começou, um dos pilares dessa iniciativa de escutar mais, estar mais próximo e de garantir que o crescimento e o pipeline de produtos nossos esteja alinhado com os objetivos dos parceiros. Segundo, treinamento e ferramentas para jornalistas, que é capacitar as redações com as ferramentas mais novas e mais modernas que a gente possa ter para que os jornalistas consigam apurar fatos, descobrir conteúdos, enriquecer as suas matérias, mas com o objetivo de cada vez mais ter uma presença social e digital mais forte, mais estabelecida e aproveitar todo o benefício dessa plataforma digital para uma notícia mais engajada. E o terceiro é o treinamento e ferramentas para as pessoas normais, para essas 2 bilhões, quase 2 bilhões de pessoas que acessam o Facebook todo dia. Como que eles podem estar mais informados e tomarem as decisões corretas quando se diz respeito a consumir conteúdo que mais lhe interessa. Que é um tema que a gente vai se aprofundar. É interessante, antes, mostrar um pouquinho, assim, isso é uma iniciativa que começou em janeiro, a gente vem tocando isso de uma forma global, né? Depois do intervalo a gente pode conversar um pouquinho mais, estou eu, está a Cláudia aqui que cuida de news para a América Latina inteira, está aqui na frente, a gente fica à disposição para bater papo, mas mostrar um pouco o que a gente vem fazendo em Nova York, em Londres, a gente começou recentemente, né, semana passada, na América Latina, com o Brasil, com o México, a Argentina, mostrar um pouquinho dessa iniciativa e o quão fundo ela pode vir, um vídeo super rápido. Então, turminha da sala de vídeo aí vai vir o áudio junto aí.
Welcome to the very first Facebook Journalism Project Hackathon. We've got about 100 people in this room who are from news organizations, who are from the Facebook team, who are working on product development together that will hopefully help the news industry. Desculpa que não deu tempo de botar legenda, nem fazer nenhuma tradução, mas essa era a Campbell Brown, que é a líder de news global do Facebook, que veio de veículos tradicionais para conduzir essa iniciativa e se aproximar cada vez mais do mercado. Mas ela passou por alguns pontos importantes. Ups, não sei o que aconteceu aqui. Espera aí. Aqui. Passou por 3 pontos principais. É as sessões de feedback que a gente tem com os parceiros principais dos mercados, para entender suas necessidades, saber o que mais importa para os seus objetivos de negócio, para a gente voltar para casa com a equipe de produto e falar, legal, então falta a gente construir produtos desse jeito, entender o que é possível se fazer e construir um roadmap de entregas que possam estar bem alinhado com os objetivos dos parceiros. Então isso a gente fez Londres, fez Europa, fez Estados Unidos, fez Europa, fez aqui no Brasil, fez no México, na Argentina, muito individualmente com parceiros. Segundo, são as sessões para escalar esse conhecimento para veículos locais, para veículos regionais, bem como os hackathons que ela apresentou ali, que são exercícios feitos com a engenharia nossa e a engenharia dos veículos para buscar produtos de inovação, fazer juntos serviços que possam gerar uma disruptura no mercado e trazer essa inovação em benefício dos próprios veículos. Então isso a gente fez em Nova York, em Londres, esse a gente ainda não fez muitos, mas a parte de workshop a gente já começou a fazer em muitas cidades ao redor do mundo. Semana passada a gente fez em Buenos Aires e a gente fez na Cidade do México. A gente vai trazer aqui para o Brasil logo mais com algumas novidades. A gente estava guardando o do Brasil para vir com algumas novidades mais interessantes para cá. Mas vai vir muito em breve. E o terceiro ponto é o que a gente está fazendo em relação a notícias falsas, que ele se enquadra no terceiro item, que é o treinamento e ferramentas para as pessoas normais, né, para nós, quando a gente entra no Facebook e é impactado por um conteúdo profissional. Então, nessa parte, o que é importante a gente ressaltar? Que toda a nossa vida no Facebook, em grande parte, ela se passa pelo newsfeed, né? Pela nossa linha de conteúdo principal. Que com o passar do tempo ela ficou super volumosa, disputada e cada vez mais, né, um desafio de conectar os seus amigos, os conteúdos, tudo que está rolando no mundo, alinhado com o seu interesse. Mas o nosso objetivo com esse produto é que o conteúdo certo seja entregue para a pessoa certa. O que é importante para você tem que sair naquele newsfeed para que você tenha aquele sentimento de missão cumprida. Quer dizer, entrei, fiquei sabendo o que meus amigos estão fazendo, o que minha família fez, eu estou ali para publicar que eu estou no Rio hoje, mas ao mesmo tempo fiquei sabendo, né, que a seleção brasileira ganhou de 4-0, que aliás estava até passando ao vivo, mas aí você depois descobre que da NBA o Golden State ganhou ontem à noite, que ninguém estava vendo, estava super tarde. Você é impactado por tudo que você gosta, mas tem que ser impactado por conteúdo relevante e conteúdo que seja autêntico. Né? Nisso, quando a gente olha aquele volume de conversa que tem, quando a gente passa por carnaval, quando a gente passa por Jogos Olímpicos, por impeachment, por desastre da Chapecoense, todas essas conversas de grande volume é o que a Cris falou. Ela é um prato cheio para quem está mal intencionado e tem objetivos essencialmente comerciais. Então, o que a gente detectou, analisando tudo que se passou desde o ano passado, desde as eleições americanas, acho que foi o ápice desse volume, a gente percebe que, independente do tema, não é político, ele está relacionado com o volume de conversa. Se o volume de conversa é bom e você está animado para entrar nisso, é o prato cheio para alguém entregar um conteúdo que não necessariamente é autêntico,
não necessariamente é verdadeiro e não necessariamente está com o timing certo, né? Quantas vezes a gente não vê fotos antigas sendo resgatadas como se fosse hoje, né? Mas o objetivo é gerar tráfego para sites externos, para que eles possam ser monetizados, enfim, livremente, e com isso atingir os objetivos de quem tem essa intenção. Então, nada a ver com partido, tem nada a ver com orientação, ele quer entrar no meio da conversa. Se a gente olhar passado, nos anos 90, a gente chamava de spam isso, né? Porque o inbox do seu e-mail era, acho que, a porta de entrada mais forte, mais íntima com a sua comunicação. A gente dependia muito do e-mail e onde você se apoiava mais para a sua troca de informação. Então, todos os servidores de e-mail tiveram que criar regras, tiveram que criar algoritmos, fazer pastas específicas para jogar essas mensagens de cunho duvidoso para um lugar onde você possa analisar com carinho. Mas eles faziam esse trabalho de filtro. O problema é que, com o passar do tempo e com a evolução, o newsfeed virou o maior inbox do mundo. Então, toda a atenção das pessoas maliciosas viram, né, se tornam e se voltam para o Facebook para explorar este grande volume de conversa que está acontecendo. Então, assim, não é um tema novo, não é um tema do Facebook, se passa em quase todos os segmentos, mas pelo volume a gente vira, né, uma oportunidade enorme para essas pessoas. E aí, assim, é nossa responsabilidade, né? O que a gente estava falando, isso parte muito das pessoas, né? Eu decidi fazer uma fofoca, eu emitir uma opinião, ou eu falar ou declaradamente uma notícia falsa, parte de mim, né? Então, por mais que não seja uma responsabilidade única e exclusiva do Facebook, a gente tem uma responsabilidade muito grande em ajudar a reduzir esse problema, que o Mark Zuckerberg, inclusive na última carta à comunidade, deixou muito claro, que a gente tem como objetivo e responsabilidade amplificar as coisas boas que são feitas em prol da conexão, e segundo, tentar mitigar ao máximo, reduzir ao máximo o efeito das notícias falsas, né? Então, o que a gente está fazendo nesse sentido? São 3 pilares. Primeiro, é garantir que produtos sejam criados constantemente com o intuito de reduzir o impacto de uma notícia falsa. Ela pode ser detectada, né? Ela tem padrões, que nem a Cris falou, tem títulos, ela é chamativa. Você viu que o ritmo de crescimento de uma notícia falsa ele é muito maior do que o de uma notícia verdadeira. Então, existem formas, algoritmos de se entender quando pode se tratar de um conteúdo falso, volume de links para fora, você consegue entender esse sistema, mas ajudar pessoas a reportarem o conteúdo quando elas forem de origem duvidosa, enfim, você tem uma série de ferramentas que podem ser criadas, então isso tudo a gente classifica como esse primeiro item, que é desenvolver produtos que possam reduzir a propagação dessas notícias falsas. O segundo é eliminar qualquer possibilidade econômica dessa exploração dentro da nossa plataforma, porque se você corta ou reduz isso, a motivação da pessoa praticamente morre, né? Não sabemos se isso é possível chegar a zero, mas o nosso objetivo é um dia eliminar 100%, e está diretamente ligado com o item 1. Quanto mais a gente conseguir cortar formas dessa pessoa, gerar dinheiro com revenue share, com publicidade de sites externos, entendendo esse comportamento, a gente vai fazer. E o terceiro é ajudar pessoas a tomarem as decisões conscientes, quer dizer, serviços informativos que te permitam explorar, permitam identificar quando isso pode estar passando na sua timeline, para que você evite compartilhar de bate-pronto, que você, muitas vezes a gente olha e fala, eu sabia que isso estava acontecendo, e compartilha de uma vez, sem nem ler, sem nem se aprofundar no tema. E aqui trouxe 3 exemplos de serviços simples que foram desenvolvidos com o passar do tempo, mas que têm um impacto grande em mitigar esse efeito. Primeiro, a gente lançou alguns meses atrás esse serviço, uma ferramenta informativa aí para ajudar as pessoas a identificarem notícias falsas, que ela aparecia no topo do seu newsfeed em 15 países, para todas as pessoas nos 15 mercados onde a gente julgou isso ser mais importante. Dentro desses 15 mercados estava Brasil, México, Colômbia e Argentina. Então eram dicas de como identificar um potencial conteúdo duvidoso. Então você era impactado uma vez, tinham várias dicas, desde cheque a fonte, cheque a URL, o título é muito polêmico, veja a foto, procure referência. Então, assim, isso, se você não viu, não foi, ou não lembra disso,
no nosso Help Center, ele está disponível lá e é uma grande referência para você dar uma lida e até mesmo um material que pode ser compartilhado para ajudar a educar ou ajudar a informar melhor as pessoas sobre como identificar. Segundo, artigos relacionados. Então, assim, nosso objetivo é garantir que a comunicação seja aberta e que a gente possa conectar todas as pessoas com todos os temas que ela deseja. Então, a gente evita ao máximo cercear. Então, uma forma que a gente identificou interessante de fazer isso é permitir que você veja pontos de vista diferentes. Então, em temas que a gente julga serem de grande atratividade, ou que está engajando, ou que está crescendo de forma muito rápida, a gente começou um teste agora que é de te mostrar artigos relacionados. Então, você está vendo um tema que pode ser polêmico, a gente te apresenta outros pontos de vista de fontes, diria, seguras, mas confiáveis, que possam te apresentar uma alternativa para que você forme a sua opinião e que a gente consiga manter essa comunidade cada vez mais informada, mas que você possa formar sua própria opinião com embasamento, né? Se você quiser seguir para a direita ou para a esquerda, porque é o que você quer, tendo toda a informação, é um direito seu, você tem que ter essa possibilidade, né? E o terceiro é identificar notícias que têm puramente o interesse de gerar o tráfego externo, que é o que a gente chama de clickbait e notícias falsas. Então, tem duas coisas nesse tema. É possível identificar por algoritmo, saber palavras mais usadas. Quando você olha todos os conteúdos falsos que foram identificados, você vê uma similaridade na forma de se chamar a atenção. Obviamente, os hackers vão ficando cada vez mais inteligentes e mais sábios. Então, a gente tem que ir acompanhando todo esse entendimento, mas é possível, sim, identificar padrões. E terceiro, são formas de você, seja reportar conteúdo, a comunidade também ter a chance de flaguear coisas que julga não ser a parte mais interessante, né? São pequenos exemplos, mas assim, isso aqui é o que a gente chama dentro de casa, 1% da jornada foi feita. Assim. Isso aqui é uma coisa que nunca vai parar, porque esse é um mercado em constante crescimento. Então a gente se juntou, isso aqui foi um movimento bem interessante. O Facebook faz parte aí do News Literacy, News Integrity Initiative, que é um conjunto de 25 empresas de mídia e telco que se juntaram em prol do resgate da confiança das pessoas com o jornalismo de qualidade. Então, essas 25 empresas lideradas aí pela Universidade da Cidade de Nova York têm o objetivo de entender o comportamento de consumo e de compartilhar conteúdo nessa era digital e garantir que cada vez mais as pessoas sejam bem informadas para tomarem as suas próprias decisões. Então, assim, os desafios são os mesmos, isso aqui está apenas começando, mas é um passo muito importante de estudar melhor o mercado e garantir que esses desenvolvimentos ou essas necessidades sejam atendidas por todo o ecossistema interessado, que isso passe bem. Essa era, pelo menos, uma introdução para o nosso bate-papo. Novamente, cabe a todos nós, né, entrar nessa conversa, identificar os conteúdos bons, os conteúdos ruins, compartilhar as coisas que são relevantes. Ninguém quer ver na sua timeline ou no seu dia a dia ser impactado por notícias que não são verdadeiras ou que não agregam valor à sua vida, né? Então, nós estamos fazendo o máximo da nossa parte, mas, novamente, é apenas o início. A gente ainda está longe de saber qual é a solução de todo esse problema, mas que a gente está no caminho e fazendo todo esse investimento priorizado em todos os escalões da empresa. Isso é a mais pura certeza. E conte conosco para o bate-papo aqui para tirar qualquer outra dúvida. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Alan, contigo. Bom, meu nome é Alan Gripe, eu sou editor executivo do Globo e do Extra, da Infoglobo, na verdade, né, a empresa que edita o Globo, o Extra e o Expresso. Eu peço perdão, vou tentar não ser redundante aqui, especialmente quando a gente está falando de diagnóstico de fake news, já que os colegas já falaram muito disso. Acho que vai ser mais interessante a minha participação se eu puder mostrar como a empresa se relaciona com isso e como essa transformação
digital, a importância da checagem na transformação digital do jornal, né, dos jornais, e como a gente vem construindo e alterando, modificando esse produto dentro da nossa empresa. Para onde eu aponto? Pronto, viu, né? Que coisa. Primeiro, só um contexto bem rápido. A checagem, a gente sempre fala muito disso aqui na redação, nas nossas redações, nossas conversas e tal. A checagem, ela é parte do ofício do jornalismo. Não existe jornalismo sem checagem, né? Em nenhum momento as redações deixaram de fazer checagens na cobertura diária que a gente sempre fez ao longo de todas essas décadas, né? A questão é que, depois, num segundo momento, a checagem passou a ser um produto editorial importante. E vou mostrar alguns para vocês aqui que a gente foi desenvolvendo. E importante para chamar a atenção exatamente para a importância desse tipo de trabalho, né, um dos ofícios do jornalismo, até a gente chegar nesse terceiro momento ali, que é essa terceira imagem em que realmente a checagem passou a ser algo vital na vida de uma redação em razão do fake news e a escala que isso de forma digital ganhou, né? Aqui na esquerda vocês podem ver um primeiro exercício de produto mesmo, né, de checagem que o Globo fez. Isso é uma sessão chamada Não É Bem Assim, que a gente procurava apontar ali as incoerências dos discursos dos candidatos em 2006. Mas, na verdade, essa sessão já foi usada em 2002, na eleição presidencial. Depois, ali, é o Preto no Branco, fundado e comandado brilhantemente pela Cris, como ela falou, ela tem muito orgulho desse serviço e a gente também, em que a gente evoluiu claramente no sentido de que a checagem era um pouco mais cuidadosa, era melhor apresentada, a gente conseguiu trabalhar o resultado dessa checagem de acordo com as características de cada uma delas, né? Então a gente via ali o exagerado, o falso, ainda é cedo para dizer isso, ou seja, não era só o falso ou verdadeiro, porque a gente sabe que é mais complexo. Até esse momento em que a gente chega na era do fake news, o marco é a eleição americana, já foi dito aqui. Eu trouxe aqui um exemplo ali de uma notícia para mostrar o quão importante isso foi e a importância que a eleição americana teve para despertar isso na vida das redações. Há uma estimativa, que embora possa ter ali uma discordância para um lado ou para o outro, mas a ordem de grandeza é mais ou menos por aí, de que as notícias falsas superaram as notícias reais na eleição americana. Então, de fato, isso virou um marco no fake news e no combate à notícia falsa, né? Eu faço uma divisão clara entre o fake news comercial e o fake news político. A Cris falou, e o Luiz também, muito da ideia de se ganhar dinheiro com a disseminação de notícias falsas. Isso é verdade. Provavelmente a maior parte do fake news ele surge para ter aquela publicidade automática e angariar recursos com isso. Esse é o exemplo da direita, como vocês podem ver, foi citado pela Cris, que é a história da Marisa. Foi 3 dias depois dela morrer, foi divulgada essa notícia. Ou seja, utilizou-se de um contexto político para distribuir uma notícia falsa, mas com um objetivo comercial. Isso é um pouco diferente do que a gente vê, especialmente nas eleições, mas não só nas eleições, com as notícias falsas que são disseminadas para tentar influir, de fato, no comportamento do eleitor e no resultado do pleito em última instância, né? Nesse caso aqui da direita do fake news comercial, esse é aquele grupo de Poços de Caldas que a Cris citou, e eles lucram em torno de... lucravam, pelo menos no momento em que a Folha de São Paulo fez uma boa reportagem sobre eles, entre 100 e 150 mil reais por mês com a disseminação de notícias falsas. Eles têm... muito curioso, eles têm um número de page views, páginas vistas por mês, muito parecido com alguns dos grandes jornais brasileiros. Só para você ter uma ideia da dimensão deles e a capacidade de alcance que eles têm
nas redes sociais. Né? Deixa eu... Perdão. Bom, além de começar a planejar a ampliação e a alteração um pouco dos nossos mecanismos de checagem, né, a gente passou também a produzir reportagens sobre as notícias falsas. Isso é muito importante pelo seguinte: os jornais eles sempre tiveram uma postura de ignorar as notícias falsas. Tinha uma lógica bem razoável nisso, que era não dar notoriedade a algo que era claramente falso, não dar publicidade a isso. Acontece que isso ganhou uma escala tão grande que a gente teve que, naturalmente, mudar o comportamento em relação às notícias falsas. A gente passou a ser proativo em vez de ignorar as notícias falsas. E esse é o melhor exemplo disso. Essa é uma reportagem feita pelo André Miranda, parece que a gente está aqui, né, fazendo uma tabelinha, né? Em que a gente foi atrás de histórias de pessoas que foram vítimas de notícias falsas. Não só a história lá do litoral de São Paulo, como mostrou a Cris, que é a mais conhecida de todas, mas histórias do dia a dia. Além de procurar alguns personagens que a gente tinha identificado que foram vítimas de notícias falsas, o André foi para a delegacia de crimes cibernéticos aqui no Rio de Janeiro, e a gente começou a reparar que as pessoas chegavam com denúncias, né, relatavam histórias de que foram vítimas ou ameaças reais, algumas ameaças de morte, e que essas histórias eram diárias, elas não eram apenas coisas esporádicas que viram notícia e chega até vocês. É um problema realmente diário. O caso mais interessante que a gente achou foi esse. Eu não sei se o vídeo vai rodar. Alguém pode me ajudar aí? Tem como dar um play aí? Não, né? Não, esse é o vídeo. Eu vou tentar fazer, né, tentar recordar. É uma história de um menino chamado... Está ruim o microfone? Esse é o menino Leandro. Ele ficou muito conhecido no país. Aqui vocês não, infelizmente o vídeo não rodou, mas ele é o dessa foto. Esse é exatamente esse menino. Ele ficou muito conhecido no país quando o Lula e o Sérgio Cabral foram fazer uma visita a um condomínio do Minha Casa Minha Vida aqui no Rio de Janeiro, e ele pegou um celular e passou a gravar ali a presença deles e a fazer questionamentos em relação a demandas da comunidade e coisas que faltavam nos serviços públicos, e o Sérgio Cabral foi muito grosseiro com ele, o Lula um pouco também, e o Sérgio Cabral o chamou de otário. E isso tudo foi filmado por ele próprio, publicado numa rede social, e essa coisa ganhou escala nacional e ele ficou muito conhecido. Anos depois, quando o Sérgio Cabral foi preso, o que aconteceu? Um site desses especializados em distribuição de fake news inventou uma história, que seria fantástica, se fosse verdade, mas não era, de que o menino tinha crescido, virado agente penitenciário, e que, por ironia do destino, tinha virado o carcereiro do Sérgio Cabral. Vocês estão rindo? Desculpe que eu estou um pouco gripado. Vocês estão rindo, mas isso quase causou a vida desse garoto. Quase causou a morte dele, perdão. Quase ameaçou sua vida. Ele passou a ser ameaçado pelos criminosos do lugar onde ele vive, se eu não me engano, Manguinhos, né? Porque aquilo atraía a atenção da polícia para aquela região, isso não interessava aquele grupo que domina o controle de venda de drogas por ali. Então, ele passou, de fato, a sofrer ameaças reais, e a gente acabou divulgando a história dele, e foi positivo no sentido de que deu-se escala à notícia falsa, ou seja, a notícia falsa, o fato de que aquilo não era verdade, passou a ser de domínio público, e isso, de uma certa maneira, mostra como a presença do jornal e dos jornais pode ajudar a evitar esse tipo de um desfecho mais trágico. Bom, aí nós chegamos no É Isso Mesmo, que é uma atualização, uma nova etapa do programa de checagem do Globo, né, especificamente do Globo,
depois eu vou falar um pouquinho do Extra, tem características um pouco diferentes, em que a gente usa um nome diferente, né, que tenta, que é isso mesmo, né, no sentido de que a gente evita afirmar que uma coisa é falsa ou verdadeira, porque a experiência da gente ao longo do tempo mostra que grande parte das checagens, em grande parte dos temas que a gente checa, a verdade está no meio do caminho. A Cris já tratava disso naquelas etiquetas que ela criou no preto e no branco, justamente para a gente poder ser muito preciso na checagem, né? Então, quer dizer, um discurso do Temer, em geral, a gente vê muitas informações exageradas, informações distorcidas, ou afirmações que não são possíveis de serem feitas, mas não necessariamente algo verdadeiro ou falso. Então, esse nome tem o título de abraçar melhor esse comportamento, o resultado das checagens, né? Ali, dedicação exclusiva, quando eu digo isso, é porque a gente passou a ter um time, era o sonho da Cris lá atrás, infelizmente a gente não conseguiu, né, Cris? Mas com a mudança, transformação digital do jornal, a gente conseguiu ter um time. Hoje a gente tem pelo menos 6 pessoas dedicadas integralmente a isso. E no terceiro ponto, a contaminação da cultura, todas as editorias do jornal ou têm um representante ou terão um representante em breve, para que a gente tenha pessoas especializadas para fazer checagem em qualquer assunto. O normal é chegar até vocês as checagens relacionadas à política, mas a experiência mostra que não é só isso. Todas as áreas são alvos de notícias falsas. Bom, o É Isso Mesmo tem 3 meses, a gente tem 77 postagens, às vezes numa checagem, na verdade, são 5 que a gente faz, e às vezes muito mais. A Cris já fez algumas com umas 10 ou 20. A audiência é muito positiva, a resposta das pessoas é positiva, mas é difícil precisar. A gente já checou discursos do Temer de alta importância, para citar o presidente atual, mas também do Aécio, ou de políticos de alta relevância, mas aquela checagem ali que a gente está mostrando é a que teve mais visualizações na nossa página do Facebook, que foi a checagem de um parlamentar que, para tentar denunciar um protesto violento, usou uma foto que não existia. Já o Extra, a gente optou por manter uma fórmula de sucesso que acontece desde 2010, que é o É Verdade, é Boato. Ele surgiu no período que antecede um pouquinho aquela operação de retomada do Alemão, quando havia uma série de episódios pela cidade de queimas de ônibus, e vários deles eram apenas notícias falsas. Então, um protesto que não era real, e o Extra conseguia mostrar de forma muito rápida e com um alcance muito grande que aquilo, na verdade, era apenas um boato. Gente, desculpa que eu estou muito gripado, então... Ele tem um conceito e uma característica muito diferente da checagem do Globo, né? Em geral, a checagem do Globo a gente mostra ali dados distorcidos, exagerados, de discursos que não são precisos. As checagens do Extra, elas têm mais a ver com o caráter de serviço, de agilidade que o jornal tem. Então, elas se prestam muito a tratar de temas muito factuais. Uma checagem muito importante que a gente fez recentemente, vocês devem lembrar do episódio, que foi a ameaça de greve dos batalhões aqui do Rio de Janeiro, e que todo mundo, antes de sair de casa, não sabia se sairia, se a gente ia viver o que o Espírito Santo tinha vivido algumas horas atrás. Então, foi muito importante a equipe de reportagem do Extra começar a publicar que vários dos batalhões que, em tese, estariam fechados, na verdade, não estavam fechados coisa nenhuma, aquilo era boato. E, por fim, só para pontuar, a checagem hoje, ela não é só um serviço, ela é um jeito, ela é uma forma que os jornais têm, o jornalismo profissional tem, de se diferenciar da enxurrada de informações
que a gente recebe hoje pela internet. Então, a gente decidiu, inclusive, criar uma campanha publicitária para divulgar o nosso programa de checagem e para também nos diferenciar desse conjunto de informações que todo mundo recebe, muitas vezes não confiável, né? Isso tem muito a ver com o que o próprio Facebook tem feito em parceria com os jornais, no sentido de impulsionar a informação que tem como marca o jornalismo profissional por trás, a credibilidade que os veículos de comunicação têm, especialmente se comparados a essa enxurrada de páginas anônimas e de origem duvidosa que a gente tem na internet. Acho que eu vou terminar aqui para a gente poder passar para o debate, senão a gente vai ter pouco tempo. É isso. Obrigado, Alan. Gente, lembrando, se podem mandar perguntas, eu vou pedir para de novo colocarem aqui o e-mail, já estão chegando algumas perguntas. Eu vou fazer umas provocações aqui antes, e depois, enfim, eu vou lendo as perguntas de vocês e a gente vai debatendo aqui no tempo que der. Vamos lá. Eu vou partir de uma frase que a Cris falou. A Cris disse: a culpa não é do Facebook, é das pessoas que consomem o Facebook. Aí eu queria perguntar para o Luiz, enfim, eu vou, além da responsabilidade moral que o Facebook pode sentir que tem em relação às fake news, eu também queria perguntar sobre a responsabilidade jurídica. Na Alemanha, esse ano, há pouco tempo, o governo alemão apresentou um projeto de lei e que multaria o Facebook, se passar pelo parlamento. Vai multar o Facebook, Twitter, YouTube também, com multas bem altas, caso não tirem notícias criminosas em 24 horas e daria uma semana para casos um pouco mais ambíguos para o Facebook dar uma resposta a isso. A Alemanha tem um histórico, enfim, a Alemanha tem uma preocupação muito grande com racismo, com negação de holocausto, enfim, pelo histórico do país. A Alemanha recebe muitos refugiados, então o racismo hoje também é muito presente no país, então eles têm essa preocupação. Além de tudo, tem eleição em setembro na Alemanha. Então, acho que mais do que tudo isso, também tem um temor do que aconteça, o que pode ter acontecido nos Estados Unidos, enfim, vocês falaram sobre isso aqui por conta disso. Pergunto para o Luiz, como é que o Facebook enxerga essa possibilidade de passar essa lei, enfim, e também essa possibilidade de isso virar uma enxurrada em outros países? E como é que vocês estariam preparados para se adequar a isso? Não, André, hoje a gente já tem vários processos instaurados na empresa para atender cada lei local. O objetivo do Face é sempre cooperar com o que a justiça pede. Então, varia de país a país. Eu acho que a preocupação é a mesma. E a gente vê isso funcionando muito bem hoje, em vários casos aqui no Brasil. Óbvio que é uma preocupação muito grande de garantir que a plataforma seja vamos dizer, um lugar seguro para as pessoas e que ele tenha esse devido valor para cada vez mais a nossa comunidade seguir crescendo. Então, assim, acho que esse é um tema que não diria que não nos preocupa, eu acho que está bem alinhado com a nossa crença de que tem que ser cooperado o máximo possível dentro de cada lei local. Então, hoje, exemplos de, assim, a gente passa por situações desagradáveis, pelo volume que tem, com uma grande frequência, desde pessoas hackeadas, com contas hackeadas, ou com algumas falsidades ideológicas. Então, assim, tem processos já de cooperação com justiça, com polícia, que funcionam muito bem, onde eles têm acesso direto para garantir que essa exclusão seja feita. O que a gente não pode fazer nunca é fazer a exclusão de um conteúdo sem uma formalização, né? sem um processo, uma verificação, porque senão a gente pode estar entrando na privacidade das pessoas. Então, quando isso passa de uma forma legal, seguindo todos os processos da lei, isso tem funcionado até hoje relativamente bem com o Facebook. Então, André, acho que faz parte. Aqui uma pergunta. Está em trâmite aqui no Brasil um projeto de lei e está já com a relatoria do Celso Pancera, que é a criminalização de quem escreve e também de quem difunde notícia falsa. Ou seja, esse cenário da Alemanha está mais perto do que a gente imagina. Assim, existe um movimento real dos políticos, por razões óbvias, que acho que a gente não precisa nem detalhar, de segurar qualquer pessoa que diga que eles estão mentindo. Isso me preocupa, ao contrário do Facebook, me preocupa sobremaneira. Inclusive, é uma das coisas que o jurídico da Lupa acompanha de perto. Né? No momento em que eu não puder mais dizer que o fulano mentiu,
Eu acho que trazer isso para querido pro Alan, assim, eu acho que essa discussão, porque também envolve a possibilidade de você cercear a liberdade de expressão. Eu acho que fica um pouco nisso, assim, o que é uma brincadeira, o que é um boato, o que é, enfim, você imagina que você está fazendo uma piada entre um grupo de amigos, e agora, ao mesmo tempo, essa piada ela pode reverberar e virar uma outra coisa. E existe esse risco. Então, como é que se equilibra isso? Até você vai, sei lá, você vai impedir, criar uma barreira ali para as fake news, mas também não deixar que essa barreira impeça, enfim... Sensacionalista, por exatamente, exemplo. sensacionalista, P.O. Herald, esses sites que são assumidamente de humor. Enfim, acho que essa discussão que talvez, enfim, acho que talvez os jornalistas tenham tido muito hoje, e todo mundo, né, que usa a internet tenha passado muito hoje. Eu acho que foi o que você falou. A gente precisa tentar identificar o que os limites de cada provedor de conteúdo, né? Eu acho que está muito claro quais são as páginas ou os multiplicadores de notícias falsas hoje em dia, né? Ou pelo menos das notícias falsas que geram realmente alguma ameaça para as pessoas, né? E para conversas privadas, eu acho que o entendimento nosso, de uma maneira geral, é sempre que a liberdade de expressão deve ser preservada, um valor maior. Tem uma outra informação que eu li uma matéria no Guardian bem recentemente. Desde que o Facebook criou essas novas ferramentas, anunciaram, acho que, se não me engano, em dezembro, novembro do ano passado, de fazer checagem, de botar um tag em alguns posts, dizendo se foi checado ou não foi. Enfim, aconteceu um caso recente, se não me engano, foi em março, nos Estados Unidos, um site desses de notícias falsas, meio híbrido, parece um pouco humor, mas não fica bem claro que é humor, que isso é bem comum. Enfim, você não sabe se realmente o cara está querendo fazer humor ou ele está querendo inventar coisa para ganhar clique. E, enfim, ele publicou uma coisa sobre a escravidão irlandesa nos Estados Unidos. Enfim, um contexto breve. Isso é um argumento que muitos grupos ultraconservadores americanos sempre usaram, que houve escravidão irlandesa nos Estados Unidos, na época colonial, para poder diminuir a luta de reparação pelos afrodescendentes. Então, enfim, é um argumento ultraconservador, de extrema-direita, muito utilizado. Enfim, esse site colocou no ar uma notícia sobre a escravidão irlandesa nos Estados Unidos em março. O Facebook foi lá com seus parceiros checadores e botou lá o tag, notícia falsa, enfim, como vocês colocam. Grupos ultraconservadores começaram a acusar o Facebook de querer censurar as notícias sobre, enfim, assuntos importantes. Fizeram essa notícia, que era uma coisa irrelevante, de um site relevante, local, bombar absurdamente. Enfim, em pouco tempo, uma notícia que foi apontada como falsa, por conta de acusações desses grupos contra o Facebook, virou uma coqueluche na internet. Enfim, encontrou-se uma forma de tentar driblar o que vocês estão tentando impedir que aconteça. Enfim, como é que vocês avaliam, então, nesse pouco tempo, menos de 6 meses, que vocês começaram esse projeto, como é que vocês avaliam a eficácia deles? Se vocês já conseguem ver em situações como essas, enfim, uma necessidade de evoluir? Então, isso é até... Alô. Essa é até uma iniciativa recente, que está em prova em alguns mercados, né? Realmente... A gente tenta fazer testes de produtos e serviços em mercados, enfim, selecionados para entender a performance, se ele atende às nossas expectativas, se ele funciona bem para as pessoas, funciona bem para o mercado, antes da gente levar ele para outras, né, expandir para outros territórios. Então, ele ainda está em fase de testes, a gente não tem nenhum dado ainda conclusivo para falar se ele é bacana e vai ser exportado ou não. Então, ainda não posso te dar um parecer sobre isso, mas o fato é que assim, o fact-check ele é mais uma ferramenta dentre várias que a gente está se esforçando para desenvolver, como o Artigos Relacionados também tem, né, de uma certa forma, vem trazer um outro ponto de vista muito claro para você poder olhar e saber que aquilo existe uma opinião ou contrária ou adicional ao conteúdo que você está lendo. Então, assim, tem várias outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas em prol disso. E isso é o que você falou, acho que é a mais pura verdade. Esse negócio evolui e melhora, né, o tipo de burlar as regras, não regras, mas de burlar os mecanismos atuais numa velocidade muito forte. Então, acho que grande esforço da nossa empresa tem sido em como acompanhar isso e garantir que a equipe de produto, a equipe de serviço está monitorando. A gente trabalha muito com informação, muito com dados. Então, né, cada vez que uma pessoa reporta ou que um grupo reporta que um conteúdo não é adequado, isso vai para uma análise. Ele sempre tem um acompanhamento que depois retroalimenta toda essa cadeia de produção para que a evolução do produto siga
siga atendendo as expectativas. Mas, assim, está longe de ser o modelo final. É aquilo que eu falei, né? A gente considera sempre estar 1% realizadas. Assim, tem muito ainda para crescer e esse mercado vai mudar muito ainda. Então, assim, várias iniciativas vão se passar em vários mercados. Então, ainda nada conclusivo nesse quesito, mas ele não é único. Do lado de cá, Luiz, assim, porque o Luiz está falando, talvez, não sei se todo mundo, se vocês me permitem fazer um pouquinho de explicação para quem não é do mundo da checagem. Quando o Trump foi eleito, veio essa crítica massiva, né, ao Facebook. E aí o Zuckerberg fez uma carta dizendo que só havia 1% de mentira em todo o Facebook, e aí a comunidade internacional de checadores gargalhou. Como é que eles têm esse dado? Se você não consegue parar o Facebook e medir tudo, como é que você vai dizer que só 1%? Então a gente pegou e checou o Mark Zuckerberg. E existe a International Fact Checking Network, IFCN, que é uma rede internacional de checadores. Hoje são mais de 115 plataformas de fact-checking. Existe gente trabalhando no Kosovo, gente trabalhando na Turquia, e nós nos reunimos uma vez por ano, agora vai ser em julho em Madrid. E, bom, a IFCN fez uma carta pública checando o Zuckerberg, dizendo, não, desculpa, isso aqui é insustentável. Não existe dado para, né, basear a sua afirmação. E propusemos uma parceria. Dizemos, olha, os abaixo-assinados gostariam de colaborar com o Facebook de alguma forma. E aí, para nossa grande surpresa, o Zuckerberg respondeu, dizendo, ótimo, vamos pensar em alguma coisa juntos. E aí saiu esse sistema, e isso que eu queria explicar, que é assim, não está ativo no Brasil ainda, mas que funciona nos Estados Unidos, Alemanha, França? Alemanha e França. Que você está lá na sua timeline, você vê um post que diz 2 mais 2 igual a 5, aí você fala falso. Mas você clica no botão, que, né, suspeito, e aí as plataformas de fact-checking da IFCN, que passaram por uma auditoria extensa e farta para fazer parte desse grupo, recebem esse material. Eles analisam de forma, enfim, com a sua própria metodologia de checagem e concluem se é verdadeira ou falsa a informação. Aí passa para um segundo fact-checker da IFCN para revalidar a informação. Se os dois fact-checkers concluírem que a informação é falsa, ela é etiquetada como questionável, né, e ela cai no feed de entregas. Eu estou falando pelo lado da IFCN, e sem nunca apagar o post, não há censura nesse sentido. E aí, se você está lá no seu feed, você vê 2 mais 2 igual a 5, mas mesmo assim eu quero compartilhar, você clica, vai aparecer uma janelinha dizendo, olha, essa informação foi questionada por 2 checadores da IFCN, nananá. Tem certeza que você quer compartilhar? E aí você pode clicar sim. Então, assim, a coisa da censura, eu acho que ela é assim, é só uma nuvem de poeira que é feita por quem não quer ser checado, de verdade. Porque o que está sendo feito, a parceria IFCN-Facebook, ela é muito bem construída, ela está só começando, está sendo testada, mas ela é um avanço. Assim, André, só complementando, a gente precisa, esses mecanismos de curadoria precisam estar sendo atualizados o tempo inteiro. Eu me lembro que há 5 anos atrás, os jornais brasileiros cansaram de publicar matérias erradas por causa de perfis falsos de Twitter e Facebook que eram criados. Sei lá, o sujeito criava lá o perfil Aécio Neves e publicava uma sandice qualquer lá, e algum jornal publicava uma matéria atribuindo aquela declaração ao Aécio. E aí criaram-se etiquetas para validar o perfil que de fato é o perfil oficial. A gente já passou desse momento. Agora já. Então, assim, eternamente correr atrás do prejuízo, porque essas transformações digitais, como a gente falou aqui na mesa anterior, elas são constantes, não param um segundo. Agora, alguma curadoria é melhor do que nenhuma, né? E outro, André, só um detalhe que a gente viu também em várias iniciativas. Existe uma oportunidade também em se identificar essas conversas, né? Porque se uma notícia falsa está rodando, é porque o tema em si ele é muito quente. Ele é um momento de boa distribuição. Então, assim, uma coisa que a gente estimula muito dentro daquele pilar de garantir mais ferramentas, prover ferramentas próprias nossas, para que as redações consigam mapear esses momentos de conversa também, né? Assim como, enfim, picos extraordinários que possam indicar uma discussão calorosa, e entrar proativamente nessa conversa, né? Garantir que você, como um veículo de fonte
confiável, consiga criar artigos, consiga entrar nessa conversa e ajudar a manter uma comunidade informada com um embasamento, com um ponto de vista, com credibilidade, com jornalismo. E nesse calor, a sua chance de você ter também uma exposição e participar dessa amplitude, ela é grande. Então, isso é uma coisa para não se esquecer. Assim, quanto mais a gente entrar na conversa e ajudar a manter essa comunidade informada, mais distribuição os criadores de conteúdo vão ter também, enfim, ajudando a reduzir o impacto dessa notícia que, porventura, não é verídica. A gente tem muita pergunta e pouco tempo, então vou tentar aqui ver o que dá para fazer, tá, gente? Vamos lá. Tem duas aí que eu vou juntar mais ou menos para o Alan. Um é como a importância, como a necessidade de velocidade para as novas mídias pode impedir a entrega de um conteúdo mais bem checado, informações precisas. E aí tem uma outra pergunta, acho que também, talvez a resposta seja mais ou menos próxima. Erros cometidos em matérias são muito comuns no jornalismo, entretanto, o espaço para correção não é proporcional à notícia original. No Brasil, o único veículo que tem uma autocrítica como Ombudsman é a Folha de São Paulo. O Globo está pensando em fazer mudanças internas nesse sentido? Não, o que eu posso dizer para vocês antes, a primeira pergunta era sobre a velocidade. Sim, é uma ameaça. A velocidade com que a informação circula no mundo digital nos torna mais exposto ao erro, sem dúvida nenhuma. E aí cabe a nós melhorar os mecanismos de checagem que a gente tem e, em determinadas situações, evitar publicar uma informação de forma apressada se ela não tiver segurança suficiente. Os erros vão acontecer, e aí eu emendo na segunda pergunta. Vão o tempo inteiro. E cabe ao jornalismo profissional corrigir e corrigir com cada vez mais destaque. Eu tenho certeza que os jornais da Infoglobo hoje têm uma política de correção de matérias melhor do que tinham, mais transparente do que tinham há alguns anos atrás, porque assim, a gente está também nesse mundo digital sujeito a um escrutínio diário e feroz das redes sociais, que é muito saudável para o jornal. É muito positivo que a gente seja assim, embora seja difícil às vezes lidar com tanta informação, o saldo é muito positivo. E sobre o Ombudsman, não é a ideia do jornal. O jornal acha que os mecanismos de controle interno que tem e o próprio escrutínio, como eu falei, dos seus próprios leitores e das redes sociais, eles são o suficiente para que o jornal mantenha a qualidade da informação que publica. Uma outra pergunta da plateia, Cris. A quem interessa financiar a checagem de notícias? Se existem fake news é porque alguém ganha muito dinheiro com isso. Mas o contrário beneficia a sociedade em geral e não um grupo que possa custear a checagem. Então, quem custeia essa checagem? Quem paga para fazer? Quem interessa financiar? Que grupos gostariam de financiar a checagem? Realmente, olha, o que sabe, né, o que a gente sabe, e o checador tenta sempre basear suas afirmações em dados, o que a gente sabe é que o mecanismo do Google, que inclusive já está tomando medidas para conter esse serviço. O mecanismo do AdSense, ele é distribuído, os banners que eles distribuem de forma quase aleatória. Então, se eu criar uma página com 5 espaços para banner, aí eu falo assim, olha, não quero nada de pedofilia, não quero nada de armas, o resto tudo pode vir. E aí essa distribuição ela é feita de uma forma quase automática. Essa que é o sistema AdSense do Google. E tendo em vista que isso alimenta, cada clique, cada page view na página é um centavozinho, alguns centavos que aquele patrocinador que gerou o banner, que não sabe direito onde o seu banner foi parar, está pagando. Então, na verdade, a fake news pode estar sendo paga, sei lá, por qualquer empresa, a qualquer momento. Verdade, a pergunta é quem patrocinaria a Lupa, por exemplo. Né? Não, quem patrocinador é fácil, gente. Assim, o meu patrocinador, acho que é público isso, está bem claro. Eu tenho o apoio do João Moreira Salles, que é o publisher da revista Piauí, por um tempo de 3 anos. Além disso, tem 2 outras fontes de receita. É por aí que era a pergunta? Acho que assim, um pouco mais na teoria. Quem patrocina a verdade? Porque a gente disse em algum momento que tem grupos ganhando dinheiro com a mentira.
Então, quem interessa, claro, os jornais interessam a verdade, assim, a gente busca isso. Peraí, deixa eu concluir aqui o raciocínio para não ficar na dúvida. Eu tenho outras 2 fontes de receita. Eu vendo meu conteúdo, hoje eu tenho a Folha de São Paulo, a CBN, a Revista Época como meus clientes, e eu ainda tenho o Lupa Educação, quem quiser se interessar para aprender a fazer na prática. O Lupa Educação é uma terceira fonte de receita, e em breve lançaremos mais uma. Com relação a quem paga a verdade, numa boa, gente, assim, se a gente fizer um crowdfunding aqui, a gente consegue juntar um dinheiro para fazer, para buscar a verdade. Assim, quem é que não quer pagar pela verdade? Assim, eu acho que todo mundo quer pagar. Não? Ele falou não ali. Não? Fica a dica, né? Ele está, não paga mais nada, né? Assim, eu acho que tem que ser interesse de todo mundo. Se tem algum poder maléfico assim, por trás da busca da verdade, eu não vi, não. Porque muitos mecanismos de checagem, como a Lupa, fazem, são parcerias com grandes empresas de comunicação. É um pouco do que a Cris está tentando fazer. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre o Facebook que eu acho que envolve algoritmo, que eu acho que é um grande mistério, né? Meu Deus! O Deus, algoritmo, né? Sabes que o Facebook direciona aquilo que a audiência vê na sua timeline. Como não conseguir, então, ao diagnosticar uma fake news, que a notícia falsa seja jogada numa espécie de limbo da rede, minimizando seu impacto? Enfim, é possível, a partir de um algoritmo automático, você barrerar essas coisas ou ainda não se chegou lá? Não, é possível reduzir o impacto dela, sim. Sim, acho que é jogar no limbo, né? Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Evitar que ela seja distribuída, que daí você praticamente mata toda a vantagem que a pessoa que criou teria. Como eu mencionei, dá para você fazer por padrões, verificando texto, verificando formas de se estruturar as chamadas. Então, tem jeitos de se identificar palavras e construções que levam para um conteúdo falso. Existem comportamentos, que esse para mim é um dos mais interessantes, né? Acho que claro que se você clica numa notícia falsa, vai para um site que só tem banner, qual que é a sua reação? É ficar vendo banner por banner, né? Sua reação é volta imediatamente para o newsfeed. Então, nós conseguimos medir a sua sessão, né? O tempo que você gasta em cada um dos cliques. Então, se a Cris clicou na notícia sobre, enfim, o protesto na frente do governo que pegou fogo, e voltou em menos de milésimos, centésimos de segundo, eu sei que o Alan também gosta desse tipo de conteúdo. Para que eu vou apresentar para ele se o comportamento já foi o mesmo? Então você começa a identificar padrões. O problema é que tem muita gente que compartilha sem sequer clicar. Né? Exato. E ainda, quando você acaba com dessas páginas falsas, ou você identifica, a impressão que tem que outras 2 são criadas, né? Automaticamente. Então é uma luta meio negócio que eu fiquei horrorizada. Um negócio que eu fiquei horrorizada. Tem o Knight Center, nos Estados Unidos, está fazendo um curso de fact-checking, e eu estou como instrutora. E aí, são lá 2.000 e tantas pessoas, e uma das alunas me mandou um negócio que eu acho que é para acionar os jurídicos de todas as empresas de mídia do Brasil. Existem 2 páginas hoje, que é tipo assim, Fake News Generator. É assim, você entra, é sério, tem assim, o logo do Globo, o Globo do G1, o logo da CBN, o logo do Extra, o logo todo mundo. Aí você seleciona, aí ele põe para baixo. Aí escreva aqui o seu título. Aí você põe seu título, Lula foi preso. Aí você põe embaixo, faz o subtítulo. Sérgio Moro ficou louco e não sei o que, não sei o que. Aí você permite assim, visualizar no WhatsApp. Ah, não gostei da visualização do WhatsApp. Vou fazer visualização pelo Facebook. Ah, ficou bonito, publica. Minha gente. Agora eu não falo a página, eu não vou falar qual é a página, porque isso não pode ser divulgado. Essa página ela tem que morrer de inanição. Você reportou essa página? Reportei no Facebook. Então, agora eu fiquei na dúvida, porque lá não tinha opção assim, essa página não pode existir. Mas reporte que algo vai acontecer. Gente, deixa eu falar. Alan, já tem TV de casa para o jurídico. Vocês têm realmente muita pergunta e meu tempo acabou, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu acho que assim, vai todo mundo continuar aqui, tem mais um debate de sequência, enfim, Alan, Cris e, enfim, o Luiz vão continuar aqui também, vocês podem bater um papo depois, enfim, tem realmente perguntas muito boas aqui, desde qual é o futuro do Facebook, tem essa pergunta, enfim, mais filosófica, até outras mais específicas sobre, enfim, as consequências para as pessoas, como as pessoas podem ser responsáveis juridicamente, mas infelizmente a gente tem que terminar. Gente, obrigado. Obrigado, Luiz, obrigado, Alan, obrigado, Cris. Obrigado pela presença de vocês. Bom, eu vou passar a palavra aqui para Sérgio Madi, que vai dar sequência aqui ao dia de circuitos digitais. Obrigado, gente.